Fala moçada do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, no episódio de hoje eu quero falar um pouquinho do uso excessivo de eletrônico, né? Os perigos que você corre ao utilizar eletrônicos de forma incorreta, tá? É o vídeo de hoje. E eu não sei se esse vídeo, provavelmente eu vou tentar fazer esse vídeo sair antes da minha live, que é sábado, tá? Para poder já dar uma abertura aí nessa ideia da mente, né? Então vamos lá. Nós temos então um perigo de uso excessivo de eletrônico. Eu vou citar para vocês apenas 10, tá? Existem mais consequências do uso incorreto do eletrônico, tá? Beleza, mas antes de falar disso, eu quero explicar para vocês o que é eletrônico. O que eu tô citando eletrônico? Tudo que é eletrônico, pessoal, tudo, seja um motor elétrico, seja, né, um equipamento elétrico que você utiliza demais exageradamente, como uma tela de computador, uma tela de celular, né, seja um eletrônico como, por exemplo, como micro-ondas e etc. Então, os eletrônicos, ele tem os seus problemas. Ah, CP, mas qual que é o problema do eletrônico? Vou citar alguns. Todo eletrônico ele tem radiação. O que, CP? Que blasfêmia? Como assim? Todo eletrônico tem radiação, seja por tela, que são prótons que são lançados, né? Então, aquela tela, ela gera uma luz, essa luz é prótons, nada mais do que isso, prótons circulando ali na tela, então são radiações. A tela do celular, mesma coisa, né? Quando você pega um eletrônico, por exemplo, um ferro de passar roupa, ele tem radiação. Por quê? Porque ali no fio existe uma resistência e essa resistência gera um campo eletromagnético que gera radiação. Pouquíssima, mas tem, tá? E é lógico, toda vez que você entra em contato com radiação, gera os seus malefícios. O problema não é ter contato com eletrônicos, o problema é o exagero que as pessoas têm em utilizar eletrônicos, né? Eu, por exemplo, eu trabalho, né, numa secretaria e eu trabalho praticamente 5 horas numa tela. Então eu tenho que tomar os meus cuidados para dar uma pausa, tomar um ar, tomar uma água, tomar um café, levantar, né? Fazer um alongamento, porque realmente os eletrônicos têm os seus problemas e hoje eu vou falar sobre isso. Então vamos lá, quais os problemas dos eletrônicos? Vamos lá. Primeiro problema é que o indivíduo ele fica desequilibrado, tá? A parte física, né? Na live a gente vai falar sobre isso, tá? O indivíduo, né, quando Deus criou o indivíduo, eu acredito que Deus criou o indivíduo, ele fez o indivíduo de forma perfeita. Ele pensou assim, ó, vamos pôr o indivíduo para trabalhar, e aí ele trabalha durante o dia e à noite ele descansa. É isso, tá? E só que o homem, na sua exagerada vida, né, moderna, ele deixou de trabalhar, de fazer esforços físicos, ela faz apenas esforços psicológicos. E isso tem um custo, tá? Isso tem um problema. Então, o problema é que você vai ficar desequilibrado. O seu corpo fica de um jeito e sua mente fica de outro, né? Então, você fica aquele desequilíbrio, tá? Então, o indivíduo, com certeza, está com a mente desequilibrada e é por isso que a gente vê frequentemente síndrome de pânico, depressão, insônia e etc, né? Então, realmente, o uso excessivo de eletrônico está gerando um desequilíbrio no ser humano, tá? Então, fica atento a isso aí também. Segundo, né? Todo eletrônico ele gera radiação, né? Seja telas ou seja equipamentos de ondas, tá? Eles geram radiação. E, na minha opinião, são todos, tá? Ah, mas CP tem equipamento que não gera radiação, mas ele tem um fio, ele tem uma resistência. Por mínimo que seja essa radiação, ela sim tem efeito sobre o ser humano, né? Não que você vai largar o equipamento, mas você tem que minimizar a utilização de todos os eletrônicos, tá? Então você tem que minimizar, principalmente telas, tá? A gente tem que tentar diminuir o uso desses equipamentos, porque isso gera um problema grave aí para nossa saúde. Terceiro problema que o eletrônico tem, desequilíbrio de cargas. Você recebe uma bateria de carga positiva. Para quem não sabe, né? Luz é prótons, tela é prótons, né?
tudo que é iluminação tem muita carga. E quando você fica na frente, por exemplo, meu computador está aqui, eu estou olhando para ele, linda, tela maravilhosa. Só que o uso excessivo disso, né, gera em mim uma quantidade de carga e isso gera um desequilíbrio. E para eu reequilibrar a minha vida, eu tenho um vídeo sobre íons aí, vou deixar na descrição. O interessante é a gente ir para o campo, cachoeira, né, ter contato com animais para você conseguir equilibrar essas cargas, porque como tem muita carga positiva, você precisa equilibrar um pouco, né? Então você tem que fugir um pouco da rotina e tentar equilibrar suas cargas, deixar as cargas mais equilibradas. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição, tá? Quarto, né, problemas de visão. São tantos problemas de visão que eu não vou... Só o problema de visão dos eletrônicos dá um vídeo, tá? Então, o principal problema ocasionado é a síndrome da vista cansada. O que é isso? O cara fica muito numa tela, e as telas de hoje em dia são gigantes, né? E ele achando que está curtindo a vida, mas aquilo está gerando problema para ele. A tela do celular, aí ele olha para a tela do celular, olha para a tela do computador, olha para a tela da TV, isso começa a mexer no foco da visão, tá? Então, o tamanho das telas, a iluminação, a emissão, a grande quantidade de iluminação, tá? É muita luz que chega até o teu rosto. Só que, por exemplo, aqui tem uma luz que está me iluminando, eu não estou precisando nem de luz, né? A luz do computador está me iluminando aqui, tá? Então, ali começa a mexer com o seu foco de visão e isso vai dando problema ao longo do tempo, tá? As pessoas vão ter que usar óculos mais cedo, né? Ela reduz a quantidade que pisca, resulta menor lubrificação dos olhos, os olhos ficam secos, irritados, avermelhados, né? Nós vamos tendo uma visão turva, dor de cabeça, sensação de olho seco, olho vermelho, cansaço dos olhos. E eu nem vou aprofundar muito nessa parte não, porque se você consultar um profissional bom, ele vai te falar desses riscos que a tela tem para os olhos, tá? Então, muito cuidado aí com os eletrônicos nesse sentido. Quinto lugar, normalmente as pessoas que ficam exagerando em telas, né? Em tela de televisão, em tela de computador, em tela de celular, ela tem uma má alimentação. Então é muito comum você associar, né, uma vida sedentária aos eletrônicos, porque os eletrônicos chamam a vida sedentária. O cara fica ali na tela do computador, da televisão, e ele fica fazendo o quê? Comendo, né? E logicamente esse exagero na alimentação, principalmente alimentos gordurosos, né, vai ter outros problemas aí na sua saúde, tá? Beleza? Podemos gerar até uma obesidade. Beleza? Sexto lugar, dependência excessiva, transtorno psicológico. Cara, eu conheci uma pessoa que ela não conseguia largar o WhatsApp. Ela era extremamente viciada no WhatsApp. Uma vez tentaram tirar o celular dela, ela gritava, ela tinha uma síndrome, ela esperneava, ela ficava agoniada, pessoal, né? Uma vez eu fui no retiro, eu até contei essa história para vocês, e aí uma das metas desse retiro é a gente ver a natureza, né? E eu nem ligo com o celular, deixei o celular até no serviço, e aí chegou lá no retiro, tinha uma das atividades que tinha que fazer é guardar o celular e ficar conversando, indo para a natureza, visualizando aquela maravilha. Você acredita que não deu 15 minutos, tinha umas velhas lá, ai, eu tenho que mandar uma mensagem. Cara, isso é síndrome, é dependência excessiva. Muda a sua vida, larga o WhatsApp. Eu larguei o WhatsApp já tem 2 anos, tá? Eu tirei, simplesmente desinstalei do meu computador, desinstalei do meu celular. É uma fofocaiada, uma conversaiada. Cara, tem muita coisa mais importante para você fazer na vida, tá? Então, cuidado com a dependência excessiva, né, de eletrônico, de tela, de celular, de WhatsApp, tá? Muito cuidado com isso aí, tá bom? Sétimo lugar, gasta muito tempo sem agregar nenhum valor. Cara, fica na frente do computador, do celular, da televisão, o dia todo. Aí chega para ele e pergunta assim, o que você fez? Deixa eu ver. Nada. O que você assistiu que agregou à sua vida? Nada. Tá entendendo o que eu tô dizendo? A pessoa fica meses, horas, anos na frente de uma coisa e não assimilou nada, nenhum conhecimento. E a maioria das pessoas que ficam assim
viciadas nessa tela, eles ficam assistindo bobeira, besteira, idiotice, que não vai te agregar em nada, que não vai te ajudar em nada. Se pelo menos fosse um conhecimento, mas não é, tá? Fica ali vendo a mulher dançando, ou quer ver ali o cara bater no outro. Cara, vamos cuidar da nossa mente, vamos despoluir nossa mente dessa sujeira, né? Essa sujeira mental, psicológica que eu estou incutindo nas pessoas. Vão viver livre, vão fazer outras coisas, vão ser felizes, né? Agora gastar a vida inteira na frente da tela sem fazer nada. O cara não fez uma profissão, não se dedicou, não trabalhou, não ganhou dinheiro, não realizou seus sonhos, porque ele está na frente de uma televisão, na frente de um videogame, e isso não é legal, tá bom? 8º lugar. Gera paranoias e pesadelos. É muito comum pessoas viciadas em televisões, viciadas em celular, elas terem paranoia. Elas começam a chegar para você, cara, eu vi uma pessoa, eu vi alguém morto, eu vi uma alucinação, eu tive um pesadelo. Por quê? Porque a mente ela está sendo bombardeada por imagens. Chega no subconsciente e isso gera problemas, tá? Então o que acontece? Tá na hora de parar. Está na hora de desenvolver outras atividades da sua vida, tá? Então, realmente, isso é abuso de tela, de eletrônico. É um problema grave aí que muita gente tem e tem que tratar com psicólogo, psiquiatra e muitas vezes nem resolve, tá? 9º lugar, pouca mobilidade do corpo e muita dor. O cara fica sentado, né, o dia todo e ele não se levanta, fica na TV. Quando ele vai levantar, sente muita dor, né? Aí começa a sentir dor, aí arruma uma cadeira ortopédica e continua a dor. Por quê? Ele não se movimenta, o corpo ele é feito para movimentar, né? Para desenvolver atividades, para fazer uma atividade física e tal. E ele vai sentir dores, principalmente na região aqui, ó, nessa região do pescoço, na lombar, e ele começa a sentir muitas dores. E taca analgésico, nem precisava de analgésico, mas ele não mexe, né? Então, começa a ter esses problemas. Pouca mobilidade, o corpo sente muita dor. E 10º lugar, obesidade, né? Então, a pessoa que não se movimenta, não pratica esporte, não faz atividade, ela fica com obesidade e a obesidade tem infinitas consequências negativas. Eu nem vou falar delas aqui, mas são muitas. Pode gerar diabetes, né? Você pode ter infarto, você pode ter AVC, você tampa às vezes do seu coração. Eu não vou falar de muito não. Então vocês estão vendo o perigo que é os eletrônicos, né? Ah, CP, quer dizer que eu não posso usar eletrônico? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do exagero da utilidade dos eletrônicos. Os eletrônicos eles podem ser benéficos para a nossa vida se ele usado corretamente. Mas eles podem ser um vilão gigantesco na nossa vida se você utilizar ele de forma, né, incorreta, tá? Então, vou dar algumas dicas para vocês que eu tenho usado, tá? E tem me ajudado muito, né? Eu comecei a produzir mais e agora eu utilizo os eletrônicos para produzir conteúdo e não para me danificar, tá? Então, vou dar algumas dicas aqui que eu tenho utilizado para vocês. Como usar eletrônicos? Primeira coisa, no trabalho. Você está trabalhando, está respondendo seus e-mails, tal e coisa. A cada hora trabalhada, dá uma pausa de 5 a 10 minutos. Para que essa pausa? Nessa pausa você pode fazer várias coisas. Pode fechar os seus olhos, tá? Por causa daquela quantidade de luz que você está recebendo. Fecha, faça uma meditação, levante, dá uma movimentada no seu corpo, dá uma alongada, né? Largue o celular, converse, né? Deixa o celular no canto, vá lá no seu colega, do seu vizinho, comece a conversar com ele. Conversar é muito bom, né? Cuidado com a hidratação, higiene, esvazie a mente, né? Medite, não leve os problemas do trabalho para casa. Cara, isso é muito importante. Eu fazia isso, né? Eu pegava o meu problema lá do trabalho e ficava aqui em casa meditando. Não ia adiantar nada, ia piorar, e quando eu chegava no trabalho de novo, eu estava cansado de... Não adianta, cara. Os problemas do seu trabalho têm que ficar no seu trabalho, tá? E de hora em hora você levanta, então não fique muito na tela do computador. Dá uma levantada, faz uma ginástica, toma um café,
toma um chá, se possível sem doce, igual eu faço, né? E dá uma movimentada, cara. Não fica preso na tela do computador, não, tá? Essa é a dica que eu quero dar para você no seu trabalho. Segunda dica, em casa. Em casa você tem mais possibilidades. Então, nunca use a tela por mais de 2 horas. CP, é verdade isso? É. Não use nada de tela, seja de celular, seja de TV, seja de computador, de notebook, nada de tela por mais de 2 horas. Por quê? Sua vista está pedindo arrego, sua visão ela está pedindo por favor. Inclusive eu quero falar uma coisa que é vergonhosa para nós. O único momento em que o nosso corpo ele começa a corrigir os nossos maus hábitos é durante o sono. Parece que quando você vai dormir, né, o seu corpo fala assim: nossa, até que enfim esse cara foi dormir, agora que eu vou começar a corrigir o problema. Aí o corpo tá lá: ah, vamos tirar essa toxina aqui do hambúrguer, vamos mexer com esse álcool aqui da bebida alcoólica. O único momento que seu organismo tem para descansar, para ficar livre de você e de mim, é durante o sono, tá? Então, ajude o seu órgão, ajude o seu organismo. Nunca use tela por mais de 2 horas. Por quê? Porque vai dar problema de visão, problemas, né, psicológicos em você, né? Você vai estar muito preso, você vai ficar viciado. Então, tem outras coisas boas para fazer durante o dia na sua casa. Vou dar alguma dica. Busque um bom livro para ler, né? As pessoas pararam de ler, elas não lêem mais, porque a mente manda ficar na tela e a mente quer te dominar, mas você tem que dominar a mente. Então, busque um livro. No início vai ser difícil de ler, mas depois você vai vendo que vai ficar bom. Terapias, plantas, costura, pintura, desenhar, música, né? Utilize um tempo para se dedicar nessas terapias maravilhosas, né? Pelo menos 30 minutos de atividade física diária. 30 minutos de atividade física diária é o mínimo que você tem que fazer. O ideal é 2 horas por dia, tá? Converse mais com as pessoas, se divirta, ria. Lazer saudável é muito importante. Vou dar uma dica de lazer saudável e um lazer que não é saudável. Lazer não saudável, você ir para uma boate, ficar lá até 5 da manhã, isso não é saudável. Tu vai beber, tu vai cansar, tu vai passar raiva e etc. Lazer saudável, ir para um parque, né? Paga 0,800, parque, ver os animais, vai numa lagoa, né? Vai distrair, vai ver a natureza, vai recarregar as cargas, equilibrar as cargas e muito mais. Cara, é isso, tá? O eletrônico é o perigo da sociedade moderna, tá? Então, hoje nós vivemos numa sociedade dependente dos eletrônicos. Se um dia, vou te falar a verdade, se um dia houver um apagão da energia elétrica, que é provável acontecer, tipo assim, deu uma pane na energia elétrica e a gente ficar semanas sem energia elétrica, igual aconteceu no estado, eu não lembro qual estado que foi, mas ele ficou 14 dias sem energia elétrica. Muita gente vai se suicidar porque elas não estão acostumadas a ficar sem eletrônico. Vamos criar o hábito de largar eletrônico, tá? Eu tenho feito isso, tá? Pelo menos, né, nos finais de semana que eu tô de folga, eu tenho resolvido problema, pintado, saiu um vídeo da fechadura que eu mesmo troquei. Então, essas coisas são muito importantes para você deixar um pouco o eletrônico de lado, tá? Então, presta atenção nessas dicas aí, né? E tenta fazer isso que você vai ter uma melhora significativa aí na sua vida, com toda certeza. Grande abraço, até a próxima, valeu e fui, queridão!